Pessoal, quem aí acha que o ministro Alexandre de Moraes ficou desesperado com a vitória de Trump? A volta triunfante de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos não passou despercebida e certamente agitou os bastidores do poder no Brasil. O Supremo Tribunal Federal, que é o STF, que recentemente travou embates com as grandes plataformas e enfrentou críticas pela postura rígida, agora observa com cautela a ascensão de uma figura que promete influenciar a política global. Enquanto alguns tentam amenizar dizendo que nada muda, sabemos que a realidade pode ser bem diferente. Trump, com seu retorno à Casa Branca, e Elon Musk à frente do X, que é o antigo Twitter, se consolidam como duas das figuras mais poderosas do mundo. E não é segredo que os atritos recentes envolvendo o bloqueio da plataforma do Brasil devem ser um ponto de atenção. A união dessas potências promete reflexos que podem chacoalhar a estabilidade de algumas decisões locais. Em meio a esse cenário de expectativa, Bolsonaro, sempre atento às movimentações internacionais, parece ter ganhado um novo fôlego político. Animado com a vitória do seu aliado americano, ele já se movimenta nos bastidores e elege um vice para 2026, é isso mesmo, demonstrando aí que está mais pronto do que nunca para disputar novamente a liderança no Brasil. Essa jogada estratégica não é apenas um movimento isolado, mas um reflexo do novo tabuleiro geopolítico que se desenha. Aproveita aí, você que quer continuar acompanhando de pertinho todos os desdobramentos dessa nova era política e como ela impacta diretamente o nosso país, então não perca tempo, já aproveita e se inscreve agora mesmo no canal, faça parte dessa discussão que está apenas começando, deixa o seu like aí porque nos ajuda demais e compartilha esse vídeo o máximo possível para que todas as pessoas possam ter as informações sem a interferência da grande mídia. Então bora lá, começa aqui com a primeira informação, o que o Musk ganha com o Trump na presidência. Esse é o momento, né? O Musk, ele ganhou aí as manchetes, gente, por causa das eleições dos Estados Unidos, e aqui o jornal trouxe pra gente o que ele ganha. O retorno de Donald Trump à Casa Branca também pode ser uma vitória, diz aqui o jornal, para um de seus apoiadores mais vocais, Elon Musk. E o homem mais rico do mundo passou a noite da eleição no resort de luxo de Trump, na Flórida, onde outros apoiadores também acompanhavam a apuração dos votos. De lá, o deputado Eduardo Bolsonaro, que é do PL, filho do Bolsonaro, publicou vídeos e fotos também nas redes sociais, abre aspas, o povo da América deu a real Donald Trump um mandato cristalino para a mudança esta noite, fecha aspas, escreveu Musk na sua rede social, o X, antigo Twitter, quando a vitória de Trump começou a parecer quase certa. E em seu discurso de vitória, o Trump passou vários minutos elogiando Musk e contando o pouso bem-sucedido de um foguete fabricado por uma das empresas de Musk, que é a SpaceX. E Musk deu seu apoio ao republicano quase imediatamente após a tentativa de assassinato de Trump em Pensilvânia em julho, e como um dos apoiadores mais importantes do presidente eleito, o bilionário da tecnologia doou mais de 119 milhões para financiar um Super PAC, que é um comitê de ação política com o objetivo de reeleger o Trump. Ele também passou as últimas semanas, antes do dia da eleição, realizando um esforço para fazer as pessoas votarem nos estados indecisos, que incluía uma doação diária de $1 milhão aos eleitores. A doação se tornou objeto de uma contestação legal, mas um juiz decidiu que era procedente. Após colocar seu nome, dinheiro e a plataforma atrás de Trump, Musk tem muito a ganhar com a reeleição do republicano. O presidente eleito disse que em um segundo mandato ele convidaria Musk para sua administração para eliminar o desperdício de recursos públicos. Musk se referiu ao esforço potencial como Departamento de Eficiência Governamental, ou DOG, ou DOGE, que chamam, o nome de um meme e criptomoeda que ele popularizou. O empresário também pode se beneficiar da presidência de Trump por meio de sua propriedade da SpaceX, que já domina o negócio de enviar satélites governamentais para o espaço, e com um aliado próximo na Casa Branca, o Musk pode tentar capitalizar ainda mais esses laços governamentais. O empresário bilionário criticou rivais pela estrutura de seus contratos governamentais, que ele diz desincentivar a conclusão de projetos dentro do orçamento e do prazo. A SpaceX
Também começou a construir satélites espiões, no momento em que o Pentágono e as agências de espionagem americanas parecem prontas para investir bilhões de dólares neles. E a fabricante de veículos elétricos de Musk, a Tesla, pode, enquanto isso, colher ganho de uma administração que Trump disse que será definida pela menor carga regulatória. No mês passado, a agência dos Estados Unidos, encarregada de regulamentar a segurança nas estradas, revelou que estava investigando o sistema de software de direção autônoma do Tesla. Musk também foi criticado por supostamente tentar impedir que os trabalhadores da Tesla se sindicalizassem, e o sindicato entrou com acusações de práticas trabalhistas injustas contra Trump e Musk, depois que os dois falaram sobre Musk ter supostamente demitido trabalhadores em greve durante a conversa no X. Trump também prometeu reduzir os impostos sobre as corporações e os ricos, e essa é uma outra promessa que Musk provavelmente espera ver cumprida. No Brasil, a plataforma X passou mais de um mês bloqueada em meio a uma queda de braço entre Musk e o STF, iniciada no ano passado. As tensões tiveram início quando o Alexandre de Moraes, relator do inquérito das fake news, determinou a suspensão das contas das redes sociais de diversas pessoas ligadas aos protestos que eles consideram golpista, de janeiro de 2023 em Brasília, e outras empresas cumpriram a ordem, mas o X não. O Musk não suspendeu as contas e ainda acusou o STF de censura, publicando provocações e ironias em sua rede social destinada ao Alexandre de Moraes, o que fez a empresa ser penalizada, multada e inclusive suspensa do país. Então o Musk deixou de publicar as provocações, bloqueou as contas, cumpriu os requisitos e as decisões de ordens judiciais dadas pela justiça e voltou a ter aí o X no Brasil. Agora, uma outra questão, Saiu aqui no jornal Poder 360 também, que só fala nisso, que vamos ver se Trump ajudará a acabar com a guerra. O porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, disse que os Estados Unidos continua sendo um país hostil. Gente, gerou polêmica e clima internacional tá fervendo. Ele disse que só o tempo dirá se a retórica do presidente eleito Donald Trump sobre o fim da guerra da Rússia com a Ucrânia se tornará realidade. Então, Rússia e Ucrânia aí também se posicionaram, vários países se posicionaram. A Rússia desafiou o Trump com a promessa de terminar rápido com a guerra. Ele que havia falado que não daria mais apoio para a Ucrânia, a Rússia se animou com isso. Então, olha a reviravolta que trouxe. Bolsonaro, já em contrapartida, saiu também no Poder 360, o Bolsonaro disse que pedirá ao STF para ir à posse de Trump. Então, o ex-presidente está impedido de deixar o país por ser investigado por suposta tentativa de golpe de Estado, E ele disse que pedirá ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, que o autorize a comparecer à posse do Trump como presidente dos Estados Unidos. A cerimônia está marcada para o dia 20 de janeiro e, se o Trump me convidar, eu vou peticionar o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, STF. Disse em entrevista ao jornal Folha de São Paulo. O ex-presidente teve o passaporte retido em processo que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado, para mantê-lo na presidência. O Trump venceu Kamala nas eleições norte-americanas e Bolsonaro disse que ele talvez seja a única pessoa do Brasil que Trump vai convidar para a sua posse. Então ele disse, ele vai falar não para o cara mais poderoso do mundo. Eu sou o ex. O cara vai arranjar uma encrenca por causa do ex, declarou Bolsonaro. Agora, com todo respeito, o homem mais forte do mundo, você acha que ele vai convidar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Talvez protocolarmente, disse. Bolsonaro afirmou ter tido 3 pedidos de viagem internacional negados por Moraes. O último foi para ir à casa de Trump em Mar-a-Lago, na Flórida, local em que o republicano acompanhou a apuração eleitoral com convidados. O filho do ex-presidente, Eduardo Bolsonaro, estava no evento organizado por Trump, então promete aí já um clima de tensão no início do ano por causa da posse do Trump. Então Trump e Brasil já vão começar o seu primeiro atrito com esse pedido de Bolsonaro para ir na posse. O que vocês acham que vai acontecer, hein? Já vamos começar a ver aí o que o Trump vai fazer caso o STF negue, o Bolsonaro a visita até o outro país. E enquanto isso, republicanos que querem vetar ministros do STF nos Estados Unidos são reeleitos, é isso mesmo. O clima começa a esquentar mais ainda para o STF e para o governo Lula. Congressistas tinham pedido ao governo norte-americano que revogasse os vistos dos magistrados, chamaram Moraes inclusive de ditador
E além do Trump ter sido eleito, os republicanos que querem vetar os ministros do STF nos Estados Unidos também foram. Então, gente, isso daí pode ser bem ameaçador para os ministros aí do STF, né, e para o próprio Lula. E olha só o que saiu aqui na Folha de São Paulo: o STF não resistirá a vento contra de Trump e deixará Bolsonaro disputar as eleições de 2026. Isso quem disseram foram aliados, segundo a Folha. Iniciativas para colocar a corte brasileira sob pressão deve evoluir com republicanos no poder, é isso mesmo. Saiu aqui por Mônica Bergamo, ela é a jornalista colunista. Ela disse que a vitória de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos levou aliados do Jair Bolsonaro à euforia e injetou um novo ânimo no projeto de torná-lo elegível para disputar as eleições presidenciais de 2026. De acordo com interlocutores do ex-presidente, o STF, que poderia ter a última palavra tanto sobre os direitos políticos como sobre uma anistia que beneficiasse Bolsonaro e também os manifestantes do ato do dia 8 de janeiro, não conseguirá resistir ao vento contra que poderá soprar sobre os magistrados a partir dos Estados Unidos. No próprio STF já se admite que as pressões vão aumentar. Elas viram do próprio Trump, de um de seus principais aliados, o dono do X, Elon Musk, e do Congresso dos Estados Unidos, onde os republicanos passaram a ter a maioria de votos. Musk, que é arqui-inimigo do ministro STF, Alexandre de Moraes, sai fortalecido como nunca do pleito. E ele estava ao lado do Trump no jantar oferecido pelo presidente eleito em sua casa na Flórida para acompanhar as eleições. O deputado Eduardo Bolsonaro também estava no local e em seu discurso de vitória o Trump destacou o surgimento de uma nova estrela, Elon Musk. Ainda sob o governo de Biden, foram inúmeras as tentativas de pressão de norte-americanos sobre o STF. E nesse ano, o Comitê de Assuntos Judiciários da Câmara dos Estados Unidos divulgou um relatório sobre o ataque à liberdade de expressão no exterior e o silêncio da administração Biden no caso do Brasil. Então, os deputados norte-americanos que tomaram a frente da investigação, segundo a matéria, foram municiados por parlamentares brasileiros alinhados com o bolsonarismo. Elon Musk também investiu contra o STF, atacando Alexandre de Moraes e desobedecendo ordens judiciais. Com os democratas no poder, as pressões não evoluíram. O quadro agora pode mudar, acredita integrantes do grupo do Bolsonaro. E poderiam ser aprovadas, por exemplo, medidas como um veto para que Alexandre de Moraes entre nos Estados Unidos e também sanções econômicas contra o Brasil. A nova correlação de forças poderia também impulsionar a aprovação de uma anistia para Bolsonaro no Congresso brasileiro e, sob pressão, o STF não colocaria empecilhos para que ela valesse de fato já a partir de 2026, o que permitiria que Bolsonaro disputasse a presidência da República. Então, gente, o negócio tá quente. Olha só, o Eduardo Bolsonaro articulará para tentar que Trump pressione o STF. Então, caberá agora ao Bolsonaro coordenar a interlocução da família Bolsonaro junto ao Trump para pressionar o STF sobre Bolsonaro 2026. Isso aqui saiu no jornal Metrópolis, né? O ex-presidente tem um recurso pendente no tribunal em que pede para derrubar a decisão do TSE, em que foi condenado e perdeu seus direitos políticos, e a família Bolsonaro acredita que uma eventual pressão internacional excedida por Trump possa fazer o STF recuar e interromper o que chamam de perseguição ao ex-presidente. Por isso, Bolsonaro acompanhou a apuração americana, por isso que ele está lá e por isso eles estão aí conversando já nos próximos passos e como Trump pode ajudar o Brasil a sair dessa situação em que ele se encontra. E ainda para finalizar, né, o Bolsonaro tá tão feliz e otimista que, olha só, saiu no jornal Infomoney, o que acontece lá acontece aqui, diz Bolsonaro sobre o Trump e cita Temer para vice. O Trump me tem como uma pessoa que ele gosta. É como você se apaixonar por alguém de graça, falou o ex-presidente. Então o ex-presidente Jair Bolsonaro vê paralelos entre sua trajetória política e a de Donald Trump e sugere que os desafios enfrentados por ambos seguem um padrão. Tudo o que acontece lá acontece aqui, afirmou Bolsonaro em entrevista à Folha de São Paulo, referindo-se à polarização, às disputas institucionais e ao cenário de oposição forte que ele e Trump enfrentam em seus respectivos países. Bolsonaro também revelou o desejo de comparecer à possível posse de Trump, caso ele seja confirmada a reeleição, né, que vai ser em janeiro, e com o passaporte retido, ele vai peticionar o Alexandre de Moraes. Então ele falou, ele decide. Trump me tem como uma pessoa que ele gosta, é como você se apaixonar por alguém de graça. Segundo a apuração do jornal O Globo, os aliados de Bolsonaro entrarão em contato direto
com o ministro Alexandre de Moraes para tentar convencê-lo a liberar o documento para que o mesmo compareça à posse de Trump no dia 20 de janeiro. Bolsonaro, inclusive, teria dado aval e contatos diretos com o ex-presidente Michel Temer para fazer ponte com Moraes. E a Folha, Bolsonaro mencionou Temer como um nome viável para a vice-presidência, deixando a porta aberta para alianças estratégicas. Não descarto conversar com ninguém, até com você, brincou antes de acrescentar. Ele, Temer, é garantista, é um ex-presidente. Bolsonaro reforçou que está disposto a construir pontes com diferentes figuras políticas, priorizando parcerias que possam fortalecer seu retorno ao cenário eleitoral. Em um eventual novo governo, diz que optaria por uma estrutura mais política no Palácio do Planalto, com menos presença de militares. E os ministros do Palácio teriam que ser políticos, não os que eu coloquei, admitiu. Em relação à mídia, reconheceu que seu estilo impetuoso gerou tensões. Eu fui muito impetuoso muitas vezes, disse Bolsonaro, reconhecendo que em uma segunda oportunidade abordaria a relação com a imprensa de maneira mais estratégica. Bolsonaro também aproveitou para tecer novamente críticas ao papel do judiciário, ressaltando que em sua visão o STF deveria restringir-se à resolução de conflitos. Quem não tem o poder de se intrometer em nada é o judiciário. O judiciário é para resolver conflitos, afirmou. Para ele, o parlamento deve ser o poder de última palavra, representando diretamente o povo, enquanto o executivo deve operar de forma mais autônoma. Ele acrescentou que para o Lula está muito bom. Comigo tinha no mínimo uma intervenção do Supremo por semana. Então, esse foi o vídeo de hoje. Comentem o que vocês acharam. Mas vocês viram que o clima tá tenso. Vamos ver os próximos capítulos, então se inscreve no canal e continue acompanhando aqui com a gente. Até logo!